Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Josué, capítulo 14. Josué 14, 6 em diante. Eu quero falar com você nessa noite sobre atitudes que nos fazem conquistadores. Quantos conquistadores tem aqui? Diga glória a Deus. Se você não conquistou em 2025, você tem o 2026 todinho para conquistar. Você não pode desistir. Diz assim a palavra do Senhor: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Amém, queridos? Olha, irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu lendo essa palavra e Deus ministrou muito no meu coração, sabe? A vida de Caleb, apesar de não falar muito a Bíblia sobre ele, mas a Bíblia dele é um exemplo tremendo. É um exemplo tremendo de perseverança. E nessa ocasião aqui, nesse contexto em que nós lemos, Josué, com todo o povo de Israel, estavam chegando na terra prometida e tinham perambulado 40 anos no deserto. E Caleb, durante todos esses 40 anos, continuou fiel ao Senhor. E quando eles chegam na terra prometida, parece que Caleb nem se lembrava mais, Josué nem se lembrava mais de Caleb. Aí Caleb requer algo que Deus prometeu. Ele requer uma promessa que foi liberada pelo Senhor através de Moisés. Ele disse: olha, Josué, eu quero a terra que Deus me prometeu. Você estava lá quando
Deus me prometeu através de Moisés. Você se lembra bem, eu era um dos que fomos escolhidos para vigiar, dar uma olhada na terra, vigiar a terra, e nós vimos toda a terra, e você sabe, quando nós voltamos, os nossos irmãos desanimaram todo o povo, e encheram o povo de medo. E Josué ouvindo ali Caleb diz, pois eu permaneci servindo ao Senhor, e o meu discurso foi diferente, o meu discurso foi de fé. E Josué ouviu ali Caleb requerendo uma promessa feita por Deus. E o tema para o nosso ano de 2026 é que o Senhor cumprirá todas as suas promessas na minha vida. Então é como, lendo esse texto, eu me lembrei do tema do nosso ano, se alguém quiser colocar aqui, do tema profético agora para 2026. E é como se Josué chega ali, ele não se lembra da promessa que Deus tinha feito para Caleb, mas Caleb diz, olha, tem uma promessa de Deus e vai se cumprir. Me dá aquele monte. Diga assim, me dá aquele monte. Foi isso que Caleb falou para Josué. Eu quero aquele monte. Sabe, irmãos? Olha, irmãos, a jornada de Israel até a terra prometida, ela não foi apenas geográfica, ela foi espiritual também. Sabe, irmãos, para conquistar, eles precisaram de fé, eles precisaram de coragem, e eles precisaram de uma mentalidade alinhada com Deus. E é interessante porque Caleb manteve isso. E é interessante também que quando eles saíram do Egito, havia 600 mil homens, onde se contavam somente homens. Então eram quase 2 milhões de pessoas, se fosse contar todos. Mas eles só contavam homens. Tinham 600 mil homens, mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, irmãos. E é interessante porque, diante de toda aquela multidão de homens, uma nação inteira, quando o povo está chegando perto da terra prometida, Deus envia os espias, e diante de toda essa multidão, só 2 homens permanecem fiéis. Só 2 homens creem. E só 2 homens e sua geração chegam à terra prometida. E lendo esse texto aqui, eu anotei algumas coisas, porque eu considero Caleb um conquistador tremendo, que ele chega e diz, olha, tem uma promessa para mim aqui, e eu quero que essa promessa se cumpra. Sabe, eu quero que você olhe para 2026, como Caleb olhou para essa terra prometida, e olhou para aquele monte e disse, eu quero aquele monte. Eu quero o que Deus prometeu. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Todas sem exceção. Todas elas vão se cumprir. Eu vejo em Caleb um homem com uma unção de conquista. E eu quero essa unção de conquista para a minha vida. E a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que conquistadores enxergam além do natural. Além do natural. Quando Caleb foi lá na terra, 40 anos atrás, quando ele está aqui diante de Josué, quando Caleb foi na terra, quando ele espiou a terra, eles fazem um relatório e eles voltam para Moisés, e a maioria foram 12. Foram ele, Josué, Caleb e mais 10. E quando eles retornam para dar o relatório da terra que Deus prometeu, irmãos, a maioria deles
declaram que viram gigantes, declaram que as cidades eram muito fortificadas, declaram que existiam ali desafios impossíveis para eles vencerem. Existiam obstáculos, existiam montes muito altos, existiam gigantes, eles não tinham a mínima condição. Mas Caleb não viu isso. Caleb, ele volta com um relatório. Caleb, ele sabe, irmãos, Caleb olhou para a promessa de Deus. Caleb olhou para a oportunidade. Caleb olhou para a fidelidade de Deus. E ele diz assim: olha, vamos, Deus nos prometeu, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força. Sabe, irmãos, eu quero te dizer nessa noite, que no ano de 2026, vai ter gigantes. Vão ter gigantes no seu caminho. No ano de 2026, vão ter obstáculos. No ano de 2026, irmãos, você pode enfrentar situações muito difíceis. Mas eu quero que você tome a posse da visão de conquista que tinha Caleb. E ele olha para a terra e diz: se o Senhor prometeu, o Senhor nos dará. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Aleluia! Sabe, irmãos, conquistadores não negam a realidade das dificuldades, mas decidem viver pela revelação que Deus dá. Sabe, irmãos, o problema não era os gigantes, o problema era a ótica espiritual de quem observava. O povo ouviu o relatório de 10 espias completamente negativo. Nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos condições, nós somos pequenos, somos como gafanhotos, nós somos coitadinhos, nós não somos nada. Mas a ótica de Caleb era diferente. A ótica de Caleb era o seguinte: nós vamos derrotar esses gigantes, nós vamos derrotar esses povos, nós vamos derrotar esses ímpios, como se eles fossem só um só homem. E nós vamos derrotá-lo como um homem pega um pedaço de pão. Está lá em Números. Como um homem pega um pedaço de pão com fome, nós vamos devorá-los. Porque Deus prometeu, e o que Deus promete, Ele cumpre. Amém, amados? Sabe, a segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que conquistadores têm uma voz diferente. Conquistadores têm uma voz diferente. Quando os 10 espias voltaram da missão de observar a terra, trouxeram um relatório completamente negativo e influenciaram toda a nação de Israel. Toda a nação. Se saíram lá do Egito, eram 600 mil. Imagina agora, 40 anos depois, quantos eram? Eram mais de 3 milhões de pessoas já. Mais de 3 milhões de pessoas, e eles foram influenciados por um relatório negativo, e começaram a ter medo, e começaram a se desesperar, e começaram a murmurar, e começaram a reclamar. Mas, irmãos, o conquistador ele não pode olhar dessa forma. O conquistador não pode dar lugar ao medo. O conquistador tem que olhar o horizonte e crer que o Deus que ele serve é mais poderoso do que tudo. Sabe, nós temos que ter uma voz de fé em meio ao caos. Nós temos que ter uma voz de esperança em meio à crise. Nós temos que ter uma voz de coragem em meio à dúvida. Nós não podemos olhar como os fracos olham. Diga: eu sou forte. E se você estiver fraco, eu vou te dizer, é quando você é mais forte, porque você está na presença de Deus. Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí é que eu dependo do poder de Deus. Aí é que eu não dependo mais de mim, aí é Deus, né? Deus totalmente na causa. E é assim que Deus gosta.
É assim que Deus gosta, irmãos. Um homem de Deus, um conquistador de Deus, ele não pode ver as coisas com perspectivas negativas. Ele tem que ver com a perspectiva de Deus, ele tem que declarar o que Deus declara, é a voz da fé. Diga, a voz da fé, está além da realidade. Sabe, irmãos, o povo vê crise, o povo vê doença, o povo vê morte, o povo vê desgraça, o povo vê pobreza e miséria. Mas nós olhamos para um Deus poderoso, um Deus que nos dá graça para avançar, um Deus que sustenta o povo no deserto durante 40 anos. Um Deus que faz crescer a roupa do povo, as sandálias do povo durante 40 anos no deserto. Um Deus que não deixa faltar água, um Deus que não deixa faltar comida. Esse é o Deus que nós servimos. E é para esse Deus que nós temos que olhar. Meus irmãos, tira os olhos do Alexandre de Moraes, tira os olhos do Lula, tira os olhos da economia, olha para o Senhor, porque Ele é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia! Sabe, eu profetizo na tua vida que 2026 será um ano de muito crescimento em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Se você tiver uma empresa, minha irmã, essa empresa vai crescer, ela vai se multiplicar, ela vai abrir filial. Se você é empregado numa empresa, se prepare, meu irmão, para você ser promovido, para você ser o chefe, ou Deus te dá uma visão, você sair e montar a sua própria empresa. Irmãos, a gente tem que olhar a vida de outra forma, da forma que Deus vê. Nós precisamos ter a visão de Deus. Às vezes nós passamos um ano sofrendo, passamos um ano cheio de dificuldades, porque não nos posicionamos. Nós precisamos nos posicionar. Temos que mudar a nossa linguagem. A nossa linguagem tem que ser a linguagem da fé, a linguagem de quem crê. Irmãos, de tristeza, de murmuração e de reclamação, o mundo já está cheio. O mundo já está cheio. Aonde você chegar hoje, numa rodinha que você chegar, vão estar falando que está tudo bem? Vão estar falando que está tudo bem? Aonde você chegar, vão estar falando de dificuldade. Ninguém sabe o que será daqui para frente. Eu sei, porque a Bíblia revela que o meu destino e o seu destino é um destino de glória. Se estão profetizando outra coisa na tua vida, eu te oriento nessa noite. Tira os olhos disso e olha para o que a Bíblia diz. Toma posse do que a Bíblia diz. E comece a declarar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Amém, amados? Sabe, irmãos, eu olho aqui para vocês, eu conheço muito bem a maioria de vocês, e eu sei como vocês chegaram na presença de Deus. E eu sei como vocês estão agora. E eu digo com toda convicção, Deus é bom, Deus é poderoso, porque Deus tem abençoado a tua vida. Amém? Sabe, irmãos, outra lição que eu entendo, que eu aprendo aqui com Caleb, é que conquistadores mantêm o coração firme. Conquistadores mantêm o coração firme. Ele disse assim, eu trouxe a resposta como eu sentia no meu coração. E apesar de todo mundo dar para trás, eu perseverei em seguir ao Senhor. Então observe, preste atenção. A maioria, ela é inclinada, irmãos, à desistência, ela é inclinada à situação que o mundo prega, ela é inclinada às mazelas que o diabo coloca sobre o mundo. A maioria é inclinada a isso, a ver a vida dessa forma.
Olha o que Caleb está dizendo aqui no capítulo 14, ele diz assim, olha, eu trouxe uma resposta diferente dos meus irmãos. Eu trouxe uma resposta como eu sentia no meu coração. Os meus irmãos falaram que era tudo difícil lá, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu perseverei na visão de Deus. Eu perseverei crendo que Deus já tinha nos dado a terra. Mas a nação toda foi tomada pelo medo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que a nação foi tomada pelo medo? E sabe por que às vezes nós somos tomados por esse medo? E nós nos prostramos diante das situações que aparecem? Sabe por quê, irmãos? Porque você nunca será um conquistador se permitir que as emoções dos outros governem a sua vida. Meu Deus, eu estou coach agora. Você nunca vai conquistar se você deixar ser governado pela emoção de outros. Você precisa viver a verdade de Deus. E a verdade de Deus, irmãos, na maioria das vezes, vem contra todas as emoções. Então, cuidado, para não ser influenciado pela emoção de terceiros. Caleb diz aqui, eu perseverei em seguir o Senhor, não fui pelo que o povo sentiu. Eu não fui pelo desespero do povo. Eu não fui pela linguagem sem fé dos meus irmãos que foram comigo lá. Eu não fui influenciado pelos gigantes da terra, pelo medo que eles causaram. Eles causaram medo, que eram gigantes. Eu não fui influenciado pelas dificuldades da terra. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu vou perseverar em seguir ao Senhor. Presta atenção. Você quer conquistar em 2026? Continua servindo ao Senhor. Continua servindo ao Senhor. Continua obedecendo a palavra do Senhor. Continua com o Senhor, porque o Senhor vai te dar todas as vitórias que você precisa. Não deixe que as emoções dos outros te influenciem. Amém, amados? Sabe qual outra lição que eu aprendi aqui? É que os conquistadores, eles são perseverantes até o fim. Diga até o fim. Até o fim, irmãos. Nós temos que crer. Nós temos que crer até o fim. Quantos anos Caleb esperou, irmãos? 45 anos. Diga 45 anos. 45 anos. Não são 45 dias, não, irmãos. São 45 anos. Sabe quando ele viveu a experiência de espiar a terra? Ele tinha 40. Nesse momento aqui, ele está com Josué, e ele já está na terra, já estão perambulando pela terra. Ele está com 85. Mas ele persevera. Ele diz assim, olha, ainda hoje, Josué, ainda hoje eu sou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ainda hoje eu tenho força para lutar. Ainda hoje eu tenho condições de vencer os gigantes que estão lá naquele monte. O monte que ele queria era o monte onde os gigantes habitavam. Eu quero ir lá, Josué, e eu tenho força ainda. Ele perseverou, irmãos, ele não desistiu. Por que nós queremos desistir? Por que nós queremos parar no meio do caminho? Por que às vezes tão já perto da vitória nós desistimos? Nós não podemos desistir. Só vence quem persevera até o fim. Persevere, creia, não desista. Continue, mas está com tanto tempo. Não interessa, meu irmão. Um dia, meu irmão, num dia Deus pode mudar toda a tua história. Num dia. Se você jogou aí na Mega Sena da virada,
Se você jogou, talvez você possa ser o próximo milionário, bilionário, sei lá, né? Aleluia. Amém, amados? No dia, Deus muda tudo. Chegou o dia de cumprir a promessa na vida de Caleb. Ele perseverou até o fim. Nós precisamos perseverar. Sabe, às vezes, olha, eu lembro, sabe, no ano que eu casei, eu fiz uma pesquisa pela IA, né? De quantos casamentos tiveram no ano que eu me casei. E eu não estou lembrado aqui, mas foram assim, mais de 10 mil casamentos no ano que eu casei, muito mais de 10 mil. Mas eu lembro bem que eu perguntei, e quantos que se separaram legalmente? Irmãos, mais de 70% desistiram do seu casamento. Sabe, eu lembro no dia que eu fui consagrado como pastor, 100 jovens foram consagrados no mesmo dia, e que eu e a Márcia fomos consagrados como pastores. 100. Foi um número redondo, por isso eu não esqueci. Sabe, hoje, não tem 5 que continuam sendo pastores. Sabe, irmãos, eu lembro no dia que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus na casa da minha sogra, que hoje é minha casa, né? Nós compramos dela. E quando eu aceitei Jesus, naquela geração, muitos jovens aceitaram Jesus. Mas hoje, irmãos, quantos estão na presença de Deus ainda? Milhares ficaram para trás, porque desistiram, não perseveraram até o fim. Sabe, as estatísticas dizem que quando se abre uma empresa no Brasil, ela costuma a demorar 2 anos. Diante das dificuldades, 2 anos a maioria fecha. A maioria fecha. Eu prestava serviço a uma drogaria ali na Galeria Metro, na galeria do estádio José de Melo. E o dono de lá, amigo nosso de muito tempo, ele tinha um distribuidor, ele dizia, olha, foi me contar a história, essa drogaria aqui, quem sustentava era a minha distribuidora de remédio. E quando estava para completar 2 anos, eu decidi, vai completar 2 anos, eu vou ter que fechar, porque ela não está dando, né? Está sendo só despesas. Irmãos, ele disse que houve uma virada de chave. E quando completou 2 anos, começou a melhorar. E eu prestava serviço na época, isso há mais de 20 anos atrás, ele faturava 80 mil por mês. Se ele para 1 mês antes, o que tinha acontecido? Teria perdido muito. Amém, amados? Caleb perseverou até o fim. E olha, ele disse, olha, Josué, eu não desisti. Eu não parei. Eu perseverei esses 40 anos. Eu quero aquele monte. Diga, aquele monte. Eu quero aquele monte. Se você perseverar, vai ter um monte para você, meu irmão. Amém? Para a gente encerrar, olha, conquistadores pedem coisas grandes a Deus. Diga, coisas grandes. Meu irmão, se você pode pedir coisa grande, por que você pede só coisa pequena? Ai, mas eu não sei o que e tal, uma falsa humildade. Não quer receber coisa grande? A gente não sabe nem pedir. E a gente só recebe aquilo que pede. Às vezes Deus é bom, acrescenta as coisinhas mais, mas geralmente você recebe aquilo que você pede. Então preste atenção. Pede coisas grandes. Peça coisas grandes.
Sabe, Caleb não pediu algo pequeno nem algo fácil. Ele diz, eu quero aquele monte. Diga aquele monte. Eu quero aquele monte. Ele não pediu uma planície. Ele não pediu um lugar perto. Ele pediu, olha, eu quero aquele monte que os gigantes estão. Aquele monte. E aquele monte, irmãos, é hoje o Monte Hebron. Um lugar muito abençoado. Aquele monte. Não peça coisa pequena para Deus. Não peça. Preste bem atenção que eu vou te dizer. Olha, eu tenho experiência do que é pedir coisa pequena para Deus. Olha, quando eu estava com a Márcia, nós não tínhamos carro. E, meu Deus, eu queria tanto um Fusquinha. Ai, meu Deus, é o que eu mais queria na vida. Eu vi um Fusquinha. Meu Deus, eu quero um Fusquinha. Um Fusquinha, Senhor, não é tão caro. Me dá um Fusquinha. Deus me deu um Fusquinha. Foi a pior coisa que eu já recebi, meu irmão. Foi a pior coisa. Eu morava no universitário, quando o bicho não quebrava na vinda, na volta era certo. Eu estava de olho fundo, lutando com esse Fusca. No dia que eu achei que ia dar tudo certo, quando eu cheguei, me estacionei lá em frente a PM. Aí quando eu cheguei lá, deixei a luz acesa, a bateria pifou. Não, irmãos. Sabe, quando eu vendi aquele Fusca, eu não gosto nem de ver Fusca na minha frente. Aí eu comecei a pedir carro zero ao Senhor. Carro zero. Eu comecei a pedir coisa boa, coisas boas a Deus. Você gosta de coisa boa ou de coisa ruim? Então peça coisa boa para o Senhor, porque o Senhor gosta de nos dar coisa boa, sabia? Não peça coisa ruim, não. Não peça coisa pequena, não. Eu vou pedir uma coisa assim, porque eu só quero isso, eu só quero aquilo. Meu irmão, Deus quer te abençoar muito mais do que você pensa, do que você imagina. Deus quer que você amplie a sua visão. Sabe, irmãos, pedir pouco não honra a Deus. O que honra a Deus é pedir muito. Quando você pede pouco, você nem dá testemunho do que você recebeu de Deus. Mas quando você recebe muito, você glorifica a Deus. E você compartilha, como os irmãos compartilharam. Sabe, como esse ano eu fui no dentista para ver meus dentes também. Eu estava com um problema, com dor de cabeça que não passava. E era mordida, a arcada, estava tudo errado. E o médico fez orçamento. Eu pensei, vai dar uns 5 mil, né? Parcela aí, dá pouquinho. Aí o médico disse, 50 mil reais. Aí eu muito prazer em vê-lo, muito prazer em conhecê-lo. Mas, irmãos, fui embora. Não vai dar de fazer, pelo menos agora não dá. E quem tinha indicado esse doutor era uma amiga minha, que eu já estava com raiva dela, né? Eu estava em casa, aí ela ligou para mim. Né? Eu já estava para dizer assim, como é que tu me indica um cara daquele que quer acabar com tudo que eu tenho, né? Aí ela dizia, e aí, pastor? Digo, olha, não dá, minha amiga, não tenho condições. Não, o senhor tem, já está tudo pago aqui, já paguei pelo médico, já acertei tudo. Pode vir fazer o seu tratamento, eu vou lhe dar o tratamento. Aí eu estou aqui, irmãos, olha, com um sorriso de 50 mil reais. Sorriso de 50 mil reais. Né? Acabou os problemas. Foi Deus. Eu tenho certeza que foi Deus. E eu nem pedi. Eu simplesmente ia deixar para mais longe. Mas Deus nos surpreende. Você crê nisso? Então eu quero te dizer nessa noite que Deus quer te dar coisas grandes. E só para a gente encerrar aqui, aproveitando que eu acho que vocês estão legais hoje, preste atenção, conquistadores contam com a presença de Deus. Sabe o que Caleb falou aqui? Porventura, o Senhor não está comigo? Sabe, irmãos, a confiança dele não era na sua própria força, mas na parceria que ele tinha com Deus. Preste atenção. Vamos chamar para Deus ser nosso parceiro em 2026?
Vamos fazer uma parceria com o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Vamos fazer uma parceria com Deus, irmãos. Mas vamos mesmo, queridos. Porque quando nós temos Deus como nosso parceiro, irmãos, nós conquistamos coisas incríveis. Sabe, irmãos, conquistadores são pessoas comuns com uma convicção incomum. Mas você só tem essa convicção incomum se você tiver Deus como seu parceiro. Caleb está dizendo aqui, olha, o Senhor é comigo. Dá-me aquele monte, diga aquele monte. Sabe que eu estou mandando você falar aquele monte? Sabe por quê? Porque Caleb, quando ele diz, me dê aquele monte. Eu não sei se Caleb sabia, eu sei porque sou estudante da Bíblia. Mas o monte, quando a Bíblia fala de monte, e quando alguém está sobre o monte, está exercendo, sabe o que, irmãos? Governo. Quem está sobre o monte exerce governo. E Caleb diz, me dá aquele monte, porque eu vou governar. E isso é profético. Olhe para 2026 hoje e diga para o Senhor, Senhor, me dá aquele monte, me coloca sobre o monte, eu quero exercer o teu governo, eu quero exercer a tua autoridade, eu quero exercer a tua vontade. Aquele monte é onde o Senhor vai te colocar em 2026. Se prepare, porque 2026 vai ser um ano poderoso na sua vida. Amém? Você toma posse disso? Aleluia! Então diga assim, meu Deus, diga meu Deus, diga meu Deus, com muita autoridade, se coloque em pé, diga assim, meu Deus, diga meu Deus, me dê aquele monte. Aleluia, Deus vai te dar um monte em 2026. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. E eu quero profetizar na sua vida, meu irmão. Eu quero profetizar na sua vida. Que essa unção, que nós estamos aqui debaixo dessa unção, que está terminando 2025. É nessa unção que nós vamos entrar em 2026. É nessa unção que nós vamos conquistar o monte. A posição que Deus nos chamou. A posição que Deus planejou para você. A posição que Deus quer que você esteja. Amém, amados? Aquele monte. Me dê aquele monte. Eu estou vendo esse monte. Eu quero que você feche seus olhos. Eu estou vendo o monte que Deus quer que a gente suba em 2026. É o monte que vai nos dar a vitória. É o monte que vai nos dar segurança. É o monte que vai nos trazer a prosperidade plena. É o monte em que Deus vai usar a minha vida, em que Deus vai usar as minhas habilidades. É o monte em que eu vou receber mais maturidade na presença de Deus. É o monte que eu vou exercer o governo de Deus. É o monte em que eu vou levantar as minhas mãos e vou sempre dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu li não sei aonde essa semana e dizia assim, no mundo diz, um ano que está terminando, um ano que está findando, mas na minha Bíblia diz, até aqui nos ajudou o Senhor. É no monte em que o Senhor vai estar comigo, em que eu tenho Deus como parceiro da minha vida. Todas as áreas da minha vida estão diante do nosso Deus.
do Deus Todo-Poderoso. E Deus tem liberdade para abençoar, para corrigir, para exortar, para consolar todas as áreas das nossas vidas. É neste monte que nós vamos estar em 2026. É nesse monte que nós vamos levantar as mãos e declarar: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Oh, Deus.